Sejam bem-vindos ao SalvaCast, o nosso podcast para te trazer novidades e insights do mercado imobiliário, mercado de investimento e construção. Aqui juntos nós vamos compartilhar com vocês ideias e insights para te inspirar e também trazer conhecimento. Acompanhem conosco o nosso próximo episódio. Sejam bem-vindos à terceira temporada do SalvaCast. Hoje nós vamos iniciar o episódio 1 com Israel Grado. Muito obrigada pelo seu tempo, primeiramente. E me conta um pouco como começou sua trajetória no mercado. Começou muito novo, com 14 Comecei anos. novo, Obrigado aí pelo convite. Bom, na verdade, eu comecei minha jornada profissional de forma simplona, vamos dizer assim. Eu venho de uma família de vendedores, então meu pai ele tem uma editora de livros. E aos 14 anos comecei a ter minha rotina de trabalho vendendo livro com meu pai na porta das igrejas. E vejo que isso foi muito importante para o Israel de hoje, né? Ter essa trajetória vendendo livro lá atrás. O que você vê lá de trás, quando você começou com 14 anos, né? É muito novo. A gente vê, principalmente, né? Ainda tem só 30 anos. O É. que você vê que foi, assim, uma virada de chave ou que teve uma situação que você, de fato, pensou assim, eu devo empreender, eu devo seguir para esse ramo? Como que foi isso? A venda, o que te trouxe nesse reflexo? Olha, a venda ela me colocou na frente de muita gente no mercado profissional, vamos dizer assim. Porque eu abri minha empresa, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade, eu já passava uma impressão que eu tinha talvez os 30 que eu tenho hoje, pela forma que eu me comunicava, a forma que eu me expressava. E tudo isso eu aprendi numa fase da minha vida vendendo. Então, ter esse contato com o business ainda na adolescência, apesar de ter restringido algumas coisas no dia a dia de um adolescente ou de um jovem, foi Sim. muito importante para mim o Israel profissional, né? O Israel de 14 aos 19 anos acabou se apaixonando pelo trabalho. Me apaixonei por ter o meu próprio recurso, desse encanto de saber que eu posso manipular o quanto que eu ganho de acordo com a minha dedicação. E é assim que funciona o empreendedorismo, né? Sim. Diferente de um CLT, vamos dizer assim. Então nunca passou pela minha cabeça ser funcionário de alguém ou de algum setor possível. Nunca teve essa situação. Então aos 14 anos ganhava por quanto eu vendia, comecei a me encantar por outros ramos, né, principalmente tecnologia. Então, ainda na adolescência eu fiz o que a gente chama de certificado Oracle, que é para seguir uma carreira de programador. E eu fui fazendo várias certificações, entrei na engenharia da computação ainda aos 17 anos de idade. Entrou novo, né, na Entrei faculdade. novo, era meio nerdzinho quando era mais novo. Depois eu fui deixando de ser. Mas, assim, muito focado, de fato, em empreender. E foi até um dos motivos de eu ter não conseguido enxergar a tecnologia como uma oportunidade lá atrás, né? Eu era viciado, assim, apaixonado por tecnologia, muito encantado com programação, com software, com hardware. É, eu era estudante de engenharia da computação, até que teve um momento da minha vida que eu resolvi ir para um outro ramo, que foi o ramo imobiliário. O que te levou a ir para o ramo imobiliário, começar, de fato, a incorporação? Olha, contando um pouco assim, até do meu pessoal com o meu profissional. Eu, aos 19 anos, quando eu estava ali no quarto semestre da engenharia da computação, eu, eu via que eu não estava no local que eu queria estar. Eu trabalhava num órgão público, TCDF, eu fazia o que a gente chamava de intranet. Eu cuidava do sistema interno do TCDF como um trainee, né? Eu estava Sim. numa fase assim. E eu tinha o objetivo, quando eu entrei no TCDF, em ser analista de sistema. E quando eu cheguei lá, eu conheci analista de sistema. Eu falei, nossa, era isso, né? Porque era Aquela tão mais realidade. dinâmico antes, né? Quando eu ficava na rua, vendendo, era uma coisa muito mais divertida, né? Aquela coisa de ter rotina. Eu tive horário para entrar, horário para sair, né? Sentado o dia todo. E ali eu percebi que realmente não era o que eu queria naquele momento. Naquela fase, ali, aos 19 anos, eu tinha duas opções na minha vida. Um era sair do país, que era um desejo naquela época. Eu queria ir para o Canadá estudar lá, tecnologia, informação. Lá é um país que eu via lá atrás como um país muito desenvolvido para essa área. Ou ir para engenharia civil, porque tinha um afeto por ser neto de um mestre de obra, né? Então, minha família não tem nenhum engenheiro civil. A gente nunca construiu para vender, sempre. Meu pai teve casa própria, ele mesmo construiu a casa durante alguns anos, então acompanhei. Veio de família muito simples. Mas
eu tinha uma balança onde tinha que tomar uma decisão. Ou sair do país, ou ir para engenharia civil. E eu tenho um irmão especial, mais velho do que eu. Tenho hoje 30 anos, meu irmão tem 33 anos. E eu sei que em algum momento meus pais vão precisar que eu esteja ali perto para cuidar dele, né? Meu pai hoje já tem 60 e poucos anos, daqui a pouco vai ser cada vez mais difícil. E aos 19 anos eu pensei assim, nossa, hoje tenho 19 anos, vou para fora, faço dinheiro, faço minha história lá, minha carreira. Só que em algum momento eu vou ter que voltar pro Brasil. Sim. E aí na minha cabeça eu tinha a ideia que eu ia voltar pro Brasil e eu ia chegar aqui sem network, sem relacionamento. É como se eu tivesse começado Construindo do zero de tudo do novo. zero. E aí foi naquele momento que eu tomei a decisão de ir para engenharia civil e mudar totalmente, assim. Eu acordei, dormi de um jeito, acordei de outro, falei, é isso. E esqueci completamente Foi um a minha pouco carreira do pessoal passado. ali, a decisão, Foi né? uma decisão pessoal, mas não me arrependo. Assim, me apaixonei pela engenharia civil da mesma forma. Hoje eu sou um Zé Ninguém na tecnologia, esqueci tudo. Eu gosto de usar um pouco do meu raciocínio lógico em algoritmos para desenvolver algumas coisas dentro da minha construtora, parte de sistema, a gente tem sistema próprio. Mas, de fato, me encantei como funciona o mercado imobiliário. Não me arrependo em nenhum momento de ter mudado para isso. Eu uso toda a minha bagagem anterior, tanto de venda, a paixão por venda e o raciocínio em tecnologia, hoje no meu dia a dia no setor da construção. Falo que acaba uma coisa agrega a outra, né? Então você consegue Toda trazer para. experiência é muito bem-vinda, até a negativa, né? Com Porque você certeza. aprende o que não fazer, talvez. E como que foi? Iniciou, né, a faculdade, fez essa troca e você já começou a construir. Como que foi esse cenário de entrei na faculdade e vou já tomar a decisão de começar a ir para a construção, não esperar a conclusão, como algumas pessoas fazem? É. Você lembra quando você tinha 19 anos? Algumas coisas. Ah, assim, o garoto de 19 anos, ele não tem muita coisa na cabeça ainda, né? Tá pronto para o risco. Ele, não, tô falando até comparando o que eu vivia com outras pessoas de 19 anos. Sim. Era muito diferente. 19 anos eu estava numa fase viciada em trabalho. Eu, de fato, criei um vício em trabalho, depois eu descobri que eu liberava endorfina enquanto eu estava trabalhando. Eu falei, meu Deus do céu, tanto hobby e eu liberei endorfina trabalhando. Aí fiz terapia, aquela coisa toda, para conseguir levar uma vida no modo normal, porque para mim era 20 horas trabalhando, Acho que eu tô dormia nessa fase. 4. Aí meu terapeuta falava que, Israel, porque você tem sucesso no trabalho. Então o sucesso te faz ter endorfina, te deixa feliz. Então, mesmo que é, seja exaustivo, né, você trabalhar, é algo que te deixa muito bem. Eu comecei a trocar essa endorfina por outras endorfinas, como esporte, enfim. Mas essa fase de 19 anos foi assim, uma fase focada em trabalhar, crescer, não tinha olhos para mais nada. Então eu comecei o meu primeiro semestre da engenharia civil, pelo fato de já ter feito computação antes. Eu fiz 4 semestres de computação, fui para civil, aproveitei Algumas coisas, né, de praticamente matéria. tudo, né? Porque a engenharia ela é muito igual no início. Sim. Então, no meu primeiro semestre de engenharia da civil, eu já tinha uma bagagem de um garoto que estava há quase 5 anos no mercado de trabalho. Né? Eu já lidava com gente cobrando alguma coisa, com decepção de receber um não, uma venda. E a pessoa, um garoto normal de 19 anos, ele nunca precisou dar a cara a tapa para alguma coisa se ele seguiu a linha da vida dele normal. Então, no meu primeiro semestre da engenharia civil, apesar de ser muito complexo entender isso, eu já tinha uma bagagem de uma pessoa que estava no mercado de trabalho. Então, primeiro semestre de engenharia, eu aproveitei uma oportunidade que me apareceu. Uma oportunidade, assim, aleatória. Eu estava numa loja de material de construção de um colega nosso e chegou uma pessoa lá, nessa loja, inclusive corretor de imóvel, igual você. Eu lembro do nome do dono dessa loja, chamado Eurípides. E ele falou, Eurípides, eu vou construir uma casa para vender. Você não conhece ninguém para fazer um projetinho, não? E eu tava lá, primeiro semestre de faculdade, e o Eurípides falou, Israel tá estudando engenharia. Ele é amigo do meu pai. Aí ele falou, você sabe fazer um projetinho? Eu falei, sei, claro que eu sei. Se eu não sei, eu faço em 2 minutos ou alguém vai Eu não fazer. sabia fazer nada, mas topei fazer aquele projeto. Era um projeto muito simples. Eu contratei alguém para fazer aquele projeto, mais gastei do que Sim. recebi algo. Mas aquele projeto que eu fiz abriu meus olhos para esse mercado de construção para venda. Porque eu fiz uma casa muito simples, onde aquela pessoa foi lá, desenvolveu aquela casa num terreno, vendeu aquela casa de forma muito fácil. Naquela época, em 2012, 13,
a gente tinha quase 100% de margem numa casa desse porte. E aí eu comecei a ver, nossa, se aquela pessoa que eu visitei a obra não estava nem tão legal, não é do ramo, tinha tantas estratégias legais que poderiam ter sido aplicadas, teve 100% de retorno, eu acho que eu consigo fazer algo melhor e começar a construir meu patrimônio dessa forma. E assim eu fui atrás do meu primeiro recurso emprestado, né? Fui atrás de investidores ali dentro da família para construir a minha primeira casa para venda. E de lá para cá fiz. Aí você foi utilizando o dinheiro da primeira venda para ir começar a investir e continuar a sequência Exatamente, das casas. exatamente. E nessa trajetória as primeiras foram em Brasília, né? Eu fiquei em Brasília durante 20 anos, eu sou carioca. Eu comecei em 2012, 13 a construir casa para vender em Brasília e eu só vim para São Paulo em 2022. Então foram 10 anos ali em Brasília. Entendi. E Israel, você acabou de falar sobre a questão de vício em trabalho. Como que você conseguiu entender que era de fato um vício e conciliar com a sua vida pessoal? Isso foi recente que você conseguiu ter essa percepção ou ficou aí durante muito tempo até que de fato você falou, peraí, tenho que equilibrar? A gente começa a entender o que é ter sucesso, né? E aí chega uma fase da vida que a gente entende que ter sucesso não é só ter dinheiro. Às vezes ter tempo, ter liberdade, ter qualidade de vida, ter saúde também. A saúde deu uma cobrada, assim. Eu sou casado, sou pai de 2 filhos, tenho um filho de 4 anos e um de 2 anos. E eu tive algumas viradas, assim, muito importantes na minha vida. Uma quando eu casei, a construção de casa para venda, ela iniciou na minha vida como uma construção de patrimônio, era um plano B. Sim. Então, apesar de começar a construir casa para venda, eu fui atrás de construtora, entrei numa construtora que me pagava super bem, fiz planos, noivei e 15 dias antes do meu casamento fui mandado embora. Aí eu falei, nossa, naquele E primeiro agora? momento é um sofrimento, né? 15 dias antes do casamento, cheio de conta para pagar, comprei um apartamento, aquela coisa toda, fui mandado embora. Mas naquele momento, a construção de casa para venda virou um plano A. Né? Sofri um dia, no segundo dia, falei, é isso. Essa é a oportunidade que tem disso aqui virar um plano A. Então, aí veio, de fato, uma construtora, que é uma construtora que está lá atuando até hoje. Outra virada de chave foi no nascimento do meu filho Noah. Ele vai fazer 5 anos agora em dezembro. Então, há 5 anos atrás, eu entendi que, quando a minha esposa falou que estava grávida, cara, como é que eu vou ser pai, sendo que Essa eu loucura, né? saio de manhã, chego de noite, às vezes não durmo, viajo, muito estresse, engordando. E aí ali eu comecei a, a praticar, né? A buscar, talvez, ajuda mesmo. Às vezes você precisa de ajuda profissional Sim. para entender o porquê que é assim, por que eu fico sem dormir quando tá com algum problema. E aí você começa a equilibrar e começa a entender que a vida é bem mais fácil do que isso. Hoje, Israel de hoje, quem olha Israel de hoje é totalmente diferente do Israel de 5 anos atrás, que foi o nascimento do Noah. E novamente, uma nova mudança de chave, o nascimento da Lara, que é a minha filha mais nova, de 2 anos. Aí viramos a chave novamente, até financeiramente, novos investimentos, novos negócios. Tornei as coisas muito mais automáticas na empresa, para eu ter mais tempo ainda para dedicar à família e à saúde. E como que você lida hoje com essa questão de gerenciar vários negócios, né? Não é somente uma empresa, é a questão com o tempo, igual você está falando que buscou ajuda, tratamento e tudo mais, mas como ainda é uma pressão ter muita empresa, aquela loucura, muito funcionário, ser uma consultora com 200 funcionários, né, que você É, comentou. Então, direto e indireto, sim. como é gerir tudo isso e conseguir, de fato, estar próximo? Como que você consegue gerir esse tempo hoje? Olha, hoje eu tenho algumas empresas, mas todas se retroalimentando, vamos dizer assim. Sim, Eu comecei com um escritório de projetos, né? O escritório ainda existe. Depois abrimos uma construtora, que a gente construía casa para vender. Teve um certo momento que a gente começou a fazer casa para cliente final. Então sim. hoje a gente atende cliente final também. Hoje ativo, a gente tem 29 obras em Brasília simultaneamente. 29 nesse exato momento. Não Então é uma fica construtora doido, não? grande. No início eu ficava doido. Hoje É não me envolvo tranquilo. onde não tenho competência, vamos dizer assim. Sim, Há 5 anos atrás a gente comprou uma fábrica de esquadrias, que era um problema. Esquadrias eram um caos. Eu falei, cara, já que é um caos, vamos comprar esse caos. A gente comprou uma fábrica de esquadrias. Já tive um depósito de material de construção, que são lojas. Vendi essa operação recentemente, no final do ano passado. Aqui em São Paulo nós temos uma incorporadora, temos uma fintech, onde a incorporadora comprou essa fintech, é um braço da fintech.
Sim. onde a gente gera crédito imobiliário para as nossas próprias operações. E temos uma escola para engenheiros, que é o Método Elite. Então, a Elite é um Instituto Elite, a gente reúne hoje engenheiros, arquitetos, construtores, investidores. Lá tem vários conteúdos e tem categorias de conhecimento diferente. E uma coisa vai alimentando outra. Então, hoje eu vendo projeto para os meus alunos, eu ofereço crédito para os alunos. Então, acaba que virou um ecossistema. Eu acho que o que foi muito importante para mim é que nada aconteceu junto. Foi um Foi um processo, né, de muitos processo, né? anos aí Então, já. projeto, eu tenho pessoas que colaboram pra caramba. A virada de chave ali da minha filha foi quando eu entendi que eu precisava ter sócios. Que eu falei que as coisas cresceram muito. Eu, por muito tempo, Era você era sozinho? sozinho, não tinha sócio. E aí era uma loucura. Mesmo que eu estudasse gestão empresarial, automatizasse muitas coisas, implementação de cultura, processo, sistema. A decisão é sempre No sua, né, às final, vezes. eu tinha que tomar a última decisão, traz, assim, um peso muito grande. E aí, na virada de chave da minha filha, eu entendi que caminhar sozinho não era muito interessante. Então, hoje eu tenho um sócio que toma conta de cada operação. Eu tenho um sócio que toma conta da parte de projetos, eu tenho um sócio que toma conta da construtora, eu tenho um sócio que toma conta da fábrica, e hoje eu tomo conta, né, no caso onde eu de fato estou ativo, eu estou ativo aqui na incorporadora na Gevali, sou o CEO da Gevali e da nossa fintech. E como foi delegar e encontrar essas pessoas certas para, de fato, porque como você ficou durante muito tempo, né, sendo sozinho. É, E aí como foi, né, veio a sua filha e você entendeu que precisava de mais pessoas, mas como foi, de fato, encontrar? Que é difícil você colocar sócio na sua operação, algo que já tá rodando, aquela coisa que vocês tenham, às vezes, um receio por trás. tem. Olha, já fiz alguns testes que não funcionaram também, né? Nem tudo foi sucesso. A gente precisa ter um alinhamento de valores muito importante. Eu acredito que tem alguns pilares para que a gente tenha longevidade e sucesso. Hoje eu tenho de 2012 a 2024 é a minha trajetória profissional no mercado imobiliário. Se você pegar todo mundo que passou pela minha vida de 2012 até hoje, posso sentar em qualquer lugar, posso falar com qualquer ex-funcionário, posso falar com qualquer empreiteiro, prestador de serviço, sempre muito bem recebido, porque a gente tem as coisas muito bem resolvidas. Sim. Então, um dos pilares para, principalmente, vários investidores, né, até um investidor que fez essa interação entre nós dois, a gente ter muito investidor, é porque a gente tem essa jornada de valor. E todo sócio que conecte com a gente precisa ter esse mesmo alinhamento, que é o mais importante. Existem vários outros alinhamentos que nem são tão interessantes serem iguais, né? Senão, Senão não funciona. vai ser um clone do Israel. Eu não quero um clone do Israel. Apesar de eu vir de venda, eu acho que eu não sou comercial. Então, lá na construtora, eu busquei uma pessoa que fosse extremamente comercial, que tivesse alinhamento de valores com os meus valores. Então, o Thiago, que é meu sócio da construtora, ele tinha já a construtora dele, que é a Edfitec. Construtora de 5 anos, todo mundo falava muito bem dele, eu via que ele tinha um modo diferente de fazer um comercial. E aí, de fato, fui atrás dele. A gente não se conhecia tão bem, eu só ouvia falar, a gente começou a ter esse relacionamento. Falei, olha, eu estou interessado em você. Fui bem transparente e claro. Sim. Após algumas reuniões, houve uma proposta da gente fazer a construtora dele entrar dentro do nosso ecossistema e tudo virar uma coisa só. E todas as outras operações foi mais ou menos assim, como a fábrica, o escritório, tinha um grande funcionário do escritório responsável, ele administrava tudo, até que ele teve uma grande proposta para sair. Eu falei, cara, vamos lá, tô precisando de uma pessoa para tomar conta. Te conheço, sei dos seus valores, então chegou o momento de você ser sócio dessa operação e tomar conta. E assim a gente foi juntando. Hoje eu sou muito feliz com todos os meus sócios. Cada empresa eu tenho um sócio diferente. Só a Off Business com a Gevali, que é o mesmo grupo de sócios, porque é uma empresa dentro da outra. Sim. Mas todos se interagem, acabou se tornando um ecossistema, né, de todas as empresas e é muito bem alinhado. Até recentemente, de um relacionamento que não deu muito certo de sociedade, eu falo que se você tiver qualquer dúvida para não ser sócio daquela pessoa, mesma coisa casamento. Cara, não gosto daquela pessoa quando ela acorda, sei lá, qualquer coisa assim. Não case, entendeu? Se tiver dúvida, não faça. Sociedade é a mesma coisa. A gente tem que ter skins diferentes, habilidades, né? São soft skills totalmente diferentes dos meus sócios. Eu sou mais organizado, sou mais metódico, estratégico. Eu tenho um que é mais
mais agressivo, tem um que é mais vendedor, tem um que o de projeto ele é extremamente certinho e não é comercial. E a gente vai se Mas é complementando. uma junção, né, de pessoas ali para que tudo dê É uma certo. junção de pessoas. Em 2022, aproveitando essa parte de sócios, eu virei sócio do André Daré, aqui em São Paulo. Sim. Eu estava palestrando em Balneário. O André Daré é uma pessoa assim, extremamente competente no mercado financeiro, foi diretor do Itaú por muito tempo. Hoje ele é CEO da Núclea. Núclea é a maior empresa de tecnologia do mercado financeiro do Brasil atualmente. E ele foi até Balneário, assistir a minha palestra e outras palestras também. E ele já vinha tentando falar comigo de alguma forma, porque ele queria investir no mercado imobiliário. Ele entende muito sobre o mercado financeiro, só que ele precisava de alguém que entendesse no mercado imobiliário para fazer o operacional acontecer. E ali a gente se conheceu, fizemos várias reuniões onde a gente foi estreitando esse relacionamento. O André Daré já é uma pessoa muito mais madura, muito mais estratégica. E ali a gente abriu a Agevale. Na verdade, a Agevale já existia e eu entrei na Agevale, que é a nossa incorporadora aqui em São Paulo. Então, esse relacionamento com ele acabou virando um mentor, né? Uma pessoa que tem 800 funcionários, Sim. lida com 17 bilhões em caixa. Então, é um outro nível de gestão. Eu estava fazendo uma gestão, aprimorando, aprendendo, e esse relacionamento com ele foi de uma forma que também explodiu muito a minha cabeça de como gerir pessoas, liderança, processo, organização, a questão dos valores também muito alinhado com ele, e foi um outro passo da minha vida para o crescimento, né? Então, essa jornada, né, essa mudança para sócio, a entrada de novas pessoas é recente, é de 2022 para cá? É, Então, você ficou, o quê? Uns 10 10 anos. anos, mais ou menos? Sozinho, fazendo tudo acontecer, Loucura, com todas essas empresas e sendo sozinho. sozinho. Só não tinha as empresas de São Paulo, mas de Brasília eram Que loucura. todas levando nas É, costas. funcionou, né, durante muito tempo, mas poderia ter sido Funcionou, mais leve às vezes, né, alguma coisa. funcionou. Assim, meu pai, ele foi empresário a vida toda. Tá? Meu Sim, pai começou a ser empresário aos 12 anos de idade. Então foi antes de mim. Eu não tem um consegui, DNA aí. eu não consegui passar dele, 12 anos. E eu vivi numa casa de empresários, né? Eu via como funcionava. Minha mãe trabalhava com roupa, meu pai com livro, meu pai da área de telecomunicação. Então, esse ambiente de estúdio para mim sempre foi muito comum, né? Meu pai construiu vários estúdios, rádio, TV, viajou muito. Meu pai foi para Israel muitas vezes, por isso que meu nome é Israel, eu quase nasci em Israel. E ao mesmo tempo que eu aprendi muito com ele, coisas básicas que a gente não aprende na engenharia, mas, por exemplo, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro meu é dinheiro meu. Que para mim é óbvio, mas para muita gente não é Não óbvio. é. Eu pego hoje alunos que a gente dá mentoria e eles não conseguem fazer essa distinção, não entende o que é seu prolabore e o que é dinheiro da empresa. Como várias outras coisas que são básicas para a gente hoje em dia, mas para quem está começando não é básico. Como se contrata, como lida com delegar atividade. Então, essas coisas eu aprendi em casa. Da mesma forma, também aprendi o que não fazer. Meu pai sempre foi empresário, mas sempre foi um empresário pequeno por ser centralizador. Então, ele nunca conseguiu expandir o seu negócio, porque a partir do momento que você quer expandir, você precisa de pessoas, você precisa, às vezes, que aquela atividade seja feita como diferente do que você queria que acontecesse. Então, essa dor de crescimento, você precisa começar a delegar, trazer gente. Às vezes as coisas não vão acontecer conforme você quer, mas às vezes vai acontecer melhor do que você fazendo. Mas você conseguiu ter essas percepções logo quando você começou a empreender ou isso demorou um tempo para, peraí, eu não posso repetir isso que eu já Foi vivi? muito cedo, porque como eu vivi numa casa de empresários que não conseguia tirar férias, que eu via que, cara, trabalha tanto, mas a gente podia ter tanto mais, até financeiramente, né? Não Sim. era o coerente com quantidade de esforço. Eu, quando entrei na carreira mesmo para querer seguir, eu queria que a minha vida fosse diferente nessa trajetória. E eu consegui enxergar todas as habilidades do meu pai, como ao mesmo tempo os erros dele, né? Sim. E os erros dele serviram de aprendizado muito forte para mim. Hoje ele, digamos que foi um espelho, um pontapé para você empreender? Com certeza, com certeza. Estar Você ali naquela família, conviver e sempre, assim, uma coisa que meu pai fez e que eu faço com meus filhos, apesar de muito novo,
é falar sobre, interagir, envolver. O Noah, meu filho, vai fazer 5 anos, ele vai na obra comigo, tem a bota dele, tem um capacete dele. E é importante trazer os filhos para o cenário de É, empreendedorismo, porque senão eles crescem achando que é o problema, né? O meu pai está ausente pelo fato que ele trabalha demais. E se você não insere, exatamente. esse de fato vira um Ou problema no trazer futuro. a dor de sair de casa como um problema. Nossa, o papai tem que ir lá trabalhar porque tem que pagar a Sim. conta da sua escola, alguma coisa assim do tipo. Nunca foi assim. E pode ser mais leve, né? Se a gente insere de É, fato. pro meu filho eu sou um super-herói, de verdade. Ele fala assim como se eu tivesse... Ele acha que eu construí tudo, né? Onde ele passa, ele fala, papai que fez, papai que fez. Então, Mas é assim, legal isso, é, de trazer as pessoas para próximo, porque de fato, principalmente para quem não empreende, às vezes as pessoas, amigos, parentes, não entendem a rotina exaustiva que muitas das vezes se torna. é, Então, eu falo até por experiência própria, às vezes o fato de ficar 16, 18 horas trabalhando, às vezes quem tá de fora não entende. é. Hoje pra mim isso é tranquilo, mas pra quem tá começando é É, complicado. Assim, o que que eu falo muito pros meus alunos? Eu acho que foi necessário passar, sabe, por uma fase assim de muito trabalho, de talvez um desgaste, para criar uma casca grossa. eu Para acho que isso molda a gente, né? é, hoje eu vejo a gente brinca internamente de uma geração meio Nutella, né? Demais. Que não quer passar por essa fase Quer dura. pular a etapa, né? A gente vive num cenário onde todo mundo acha que tudo vai ser fácil, que você enriquece do dia pra noite e que você não É. tem esforço. E para ser bem sincero com você, Ianca, eu vejo que meus problemas cada vez são maiores. Crescer é É. resolver grandes Então lá problemas. atrás eu perdia sono com um probleminha muito bobo, que na época era um problema gigante. Sim. Então, problemas de quem trabalha com obra, sei lá, tá chovendo. Eu passei por uma fase da minha vida que toda vez que chovia eu não conseguia dormir porque eu ficava com medo de ter vazamento na casa dos meus clientes. Aí eu perdia sono, eu tinha pesadelo. Simples assim. Então, Era a assim, pessoa que orava pra não chover. não chove. E Brasília não chove muito, né? Brasília passa praticamente o ano todo sem chover. Chega agora em novembro, começa a chover até fevereiro sem parar também. Então, teve várias coisinhas que eu olho para trás hoje e falo, nossa, como isso tirou a minha paz naquele momento. Era uma coisa, às vezes, tão pequena que hoje você consegue É. entender. E aí, quando você começa a crescer, você precisa estar cada vez com uma casca mais grossa para entender que cada vez eu estou correndo mais risco. Então, hoje eu tenho 29 obras ativas em Brasília, eu tenho com 11 obras ativas em São Paulo. Facilmente, eu tenho, simultaneamente, hoje juntando as minhas duas operações, 400 pessoas dentro do meu canteiro de obra. Sim. Quanto mais gente eu tenho no meu canteiro de obra, mais eu tenho um risco de alguém sofrer um acidente. Mais eu tenho um risco de uma infinidade de coisas acontecer. Então, quanto maior É eu vou 400 ficando... problemas ali pra gerir também, que são pessoas, né? são pessoas. Nós tivemos um acidente hoje de manhã. Um acidente com ferramenta, maquita. A gente Sim. teve que arcar com cirurgia de uma pessoa hoje. Isso foi hoje, no dia que a gente está gravando. Então, quanto mais gente eu tenho, quanto mais recurso eu tenho na conta, quanto mais cliente eu tenho, quanto mais exposto eu estou, né? Mais risco. Mais risco eu estou tomando. E se você quer pular daqui para o que eu estou hoje, provavelmente as pessoas não vão aguentar. Sim. Tem que ter um processo aí a ser passado. Eu venho comentando muito isso, que a gente vive uma geração, igual você comentou mesmo, Nutella, as pessoas não querem fazer e também querem pular essas etapas ou também começam a ficar naquele cenário de extrema crise, não consegue alavancar para o próximo passo porque está sempre olhando para o lugar errado, sabe? Não de executar, de fazer, de passar pelo processo. E é uma geração, eu falo até pela minha idade também, é difícil olhar para o lado, eu falo pelas contratações que eu faço na empresa, essas coisas, que eu olho para os jovens da nossa idade, assim, né? Porque eu tenho 27, 28, sempre troco, e você 30. Então eu vejo que é um processo muito diferente, onde as pessoas querem tudo muito fácil e não querem passar, às vezes, por um processo difícil mesmo, que você vai precisar passar para amadurecer, para ganhar bagagem, para ter resistência ali. É. E é muito difícil hoje, principalmente por causa de alguns cenários da internet, né? Que já não ajuda pra gente espelhar nesses momentos. Você comentou sobre a questão de ter uma escola. Como que foi isso? Quero ter algo no ramo de educação? Foi um propósito de entregar mais resultado? Como que foi Olha, isso? acho que nada meu foi pensado. Tem um business, né? A escola foi a mesma coisa. Eu, em 2020, eu resolvi construir a minha própria casa, né?
já tinha o meu apartamento. Falei, cara, eu vou construir uma casa com piscina, do jeito que eu quero. Já tem experiência, né? Não vai dar errado. Já sei o que eu quero na minha casa, porque já construí tantas casas, então já sei o que eu quero na minha casa. E eu venho de família de audiovisual, então, como cultura de família do audiovisual, a gente quer captar tudo vira vídeo, aniversário de alguém, a gente faz um vídeo, aniversário. Então, eu não fui para o audiovisual, mas todos meus primos foram para o audiovisual. Como meu pai foi uma fonte geradora de emprego para toda a família, eu Sim. fui o único rebelde que não foi para o audiovisual, mas a minha família toda trabalha com audiovisual. Hoje meu câmera, meu primo, enfim. E a gente veio com um projeto de gravar a minha obra, a obra da minha casa. Era um projeto pra gente fazer um documentário, vender para um canal da vida, um GNT, alguma coisa assim. Ia ser algo bem legal, porque seria todos os dias de uma obra. Então, os desafios de uma obra, o pedreiro que não foi na segunda-feira. Seria uma coisa mais ou menos assim. E eu tinha um cliente na época que estava acontecendo isso, que esse cliente trabalhava com dropship. E ele trabalhava, e eu sou muito zero rede social. Eu já fui por esse caminho de drop. Já foi pro caminho de drop? Já. Eu sou zero rede social. 2020 eu postava uma foto por ano, que era geralmente do Réveillon. No meu Instagram ou Facebook. Não gostava que minha esposa também usasse muito, porque às vezes ela ficava falando onde a gente tava, alguma coisa assim. Não fica falando onde a gente tá, sei lá, quem tá vendo isso. Era meio noiado, assim, com esse assunto. E eu tive um cliente que trabalhava com dropship, ele conversando com ele, falei desse projeto, eu falei, Israel, cara, tá bombando o infoproduto, que são os cursos digitais. Sim. Vamos fazer? Eu entro como sócio com você. E aí, topei, depois de algumas conversas. Ele foi meu sócio durante esse projeto. A gente gravou toda a minha casa, virou Método Grado. E foi um sucesso. Teve mais de 3 mil alunos. Era um ticket caríssimo, assim, mais de 3 mil reais para você acessar o Método Grado. Então a gente faturou quase 3 milhões, ou um pouco mais de 3 milhões, com a gravação da minha casa. Legal. E a gravação daquela casa fez o Método Grado. A gente não deu continuidade no Método Grado, a casa acabou, a construção da casa acabou e aquilo me demandava muita energia, porque é rede social, tem que postar, tem que interagir e a internet ela não é muito... Não sei se você tem infoproduto, alguma coisa assim? Não, tô fazendo agora. Então uma dica pro infoproduto. As pessoas querem escutar algo, uma fórmula mágica. Que não tem. Que não existe, né? Um caminho brilhante. Existe o caminho, mas não é esse caminho brilhante, vamos dizer assim. Vou comprar um curso e eu vou fazer exatamente, vai dar certo, né? Não é bem assim. E quem se dá bem hoje em infoproduto, não vou falar a maioria, né? Mas assim, a grande maioria dos cursos, eles são abertos para um público que querem achar essa fórmula mágica. Então, eu tive muito problema interno comigo mesmo de ter que usar esses termos de marketing para conseguir manter o infoproduto ativo. Né? Ter que abrir meu faturamento. Você quer faturar mais de 7 dígitos por ano, você precisa acompanhar o método de uma construtora que já fatura mais de 15 milhões. Sim. Era mais ou menos isso. E isso vende. Incrivelmente, isso vende. Número. Porque ele vai falar, nossa, eu quero faturar mais de 7 dígitos. Vou saber o que esse garoto que está faturando 15 milhões está fazendo. E assim, só que isso é muito agressivo. Sim. Eu acho muito agressivo. Pro marketing, enfim. E aquele momento eu pausei esse projeto, porque me demandava muita energia. Foquei nas empresas novamente. E agora, recentemente, em 2022, onde a gente começou a fazer as nossas incorporações aqui em São Paulo, houve uma troca na lei de incorporação imobiliária, que a gente estava conversando ali fora. Então, a incorporação imobiliária ela saiu desde 64, passou por diversas atualizações. E em 2021, ela teve uma atualização que ela escreveu a seguinte frase: casas isoladas e geminadas dentro da lei de incorporação imobiliária. Então, quando a gente falava de casa, não tinha nenhum documento que falasse o que era uma casa. Sim. Era uma incorporação, não era uma incorporação. Então, nunca houve um modo profissional de fazer uma casa, vamos dizer assim, como há em prédios que tem registros, que tem RET, que tem patrimônio de afetação, que tem fundos, você tem vários modelos de SPS, CP. Hoje, as grandes incorporadoras vão para prédio porque tem ferramentas jurídicas, tributárias, financeiras para poder fazer aquela operação funcionar. Né? E casa nunca teve. Você vai falar de financiamento imobiliário,
Financiamento imobiliário, a gente tem dois grandes grupos. Tem financiamento unifamiliar e tem financiamento multifamiliar. Toda vez que a gente fala de financiamento unifamiliar, a gente está falando de financiamento que financia uma única casa. Não existe no mercado nenhum financiamento unifamiliar que seja PJ, que eu possa colocar dentro de um corpo jurídico, uma SPE, por exemplo. Sim. Então, eu não consigo fazer um financiamento de uma única casa dentro de uma SPE, uma SCP. Eu tenho que fazer dentro de um contrato de pessoa física. Então, isso é muito informal. Não posso juntar nós três aqui, vamos fazer um financiamento de uma casa na pessoa física? Não tem Aí eu vou lá, me divorcio, vocês estão ferrados. Que é um contrato de pessoa física. Sim. Vai, sofre um acidente de carro, morre, vai para o seu inventário. Porque é uma propriedade do seu CPF. Sim. Por isso que é muito arriscado fazer essas operações na pessoa física, quando envolve mais pessoas e outros investidores. Então, após a mudança dessa lei, dessa escrita, a gente começou a questionar a nossa equipe jurídica por que a gente não conseguia ter um registro de incorporação de uma casa só. E os cartórios não aceitavam o registro de uma casa só. Porque apesar de ter mudado a lei, o cartório ainda estava batendo nessa tecla. Aí é outra mudança para acontecer. E aí daí que veio o curso. Eu contei essa história toda para chegar no curso. Porque a partir do momento que eu tivesse pessoas instruídas, querendo construir casa de forma profissional, quanto mais gente tentasse ter o registro nos cartórios, mais isso ia se tornando normal e uma hora Uma demanda, né? Que ia aí... acontecer. Então, em 2023, em agosto de 23, a gente fez o nosso primeiro evento. Foi um evento presencial aqui em São Paulo. Vendemos para 250 construtoras, incorporadoras que estavam lá. A gente chamou a Abrainc, que é a Associação Brasileira de Corporação Imobiliária, chamou equipe jurídica, contabilidade. O André Daré falou sobre mercado, falou sobre expectativas de mercado futuro, eu falei sobre gestão. E a gente foi 2 dias de muito conteúdo, tentando entrar na cabeça daquelas pessoas. Foi realmente focado em conteúdo que elas deveriam começar nesse mercado de forma profissional. E em dezembro a gente conseguiu o primeiro registro. Então, em dezembro saiu o primeiro registro de corporação. Aquele evento a gente acabou se transformando numa escola, um instituto, onde tem vários conteúdos gravados, tem mentorias. Mas você é o mentor? Eu sou mentor. Eu sou mentor, tem outros mentores também. A ideia é reunir pessoas boas no mercado imobiliário dentro de uma escola. Entendi. Você até comentou do G4, a gente se inspirou muito no G4. Porque a partir do momento que você tem um infoproduto, que o infoproduto é o seu rosto, legal. Infoproduto é rentável, você tem ROI 11, só para você ter noção. Mas é uma coisa que depende 100% de você. Enquanto você não fazer um clone, ser um robô, um avatar, um AI da vida, consegue. sempre vai estar limitado na sua hora trabalhada. E todos os infoprodutos que são dessa forma, principalmente do mercado imobiliário, porque do mercado de marketing digital eles têm conseguido ser bem duradouro. Mas o infoproduto, o marketing, né, pelo menos do meu ramo de construção, tem muitos altos e baixos. Então, aparece alguém, bomba, o cara tá lá no pico de audiência. Daqui a alguns meses ele já tá sumido de novo. Sim. Então, você não consegue ter uma constância porque não é um G4 da vida, como a gente falou, que tem vários professores, tem o Alfredo, tem o Nardoni, tem um monte de gente lá dentro e é uma escola, de fato. Pra tratar de todos os assuntos. Não é o Alfredo, não é o Israel. Então, o Instituto Elite abriu com esse conceito de não ser o Israel, apesar de eu ser o garoto propaganda, vamos dizer hoje, porque eu uso da minha audiência, mas a ideia é que tenha vários professores, tenha corretores, tenha advogado, tenha contadores que dê aula voltado para o mercado imobiliário de forma profissional. A gente precisa profissionalizar esse setor, que para casa é muito amador. Para prédio tudo bem, mas para casa é extremamente amador o mercado. Mas o foco do Instituto é desenvolver com esse cenário para casa. Para casa. Entendi. E aí começou em 2023? A gente abriu em agosto de 2023. Depois que foi alavancar nessa situação do registro e vocês entenderam que era Exatamente. algo que precisava... Fizemos um evento em agosto de 2023, onde a gente startou esse projeto, gravamos as aulas, aí até 2024 inteiro foram entrando alunos, né, por formas de lançamentos. Sim. Então, cada 3 meses, 4 meses a gente fazia um lançamento, entrava centenas de alunos. E agora, dia 29 e 30 de novembro, vamos ter outro evento presencial aqui em São Paulo. Entendi. Falando um pouco de casa, o que você enxerga, assim, né, durante essa trajetória? Qual foi o projeto que você participou que foi mais desafiador? Que você fala assim, nossa, esse me deu
muito trabalho ou eu tive um momento que foi desafiador e eu consegui superar, que marcou, sabe, de fato, a Uhum. trajetória? Olha, quando a gente fala de construção de casa para venda, é um cenário muito confortável. Quando você fala de um cenário de construção de uma casa para Ianca, personalizado, é um desafio, porque você lida com o cliente final. Sim, Construção de casa para venda, eu sou o próprio cliente e eu preciso desafiar o mercado, de certa forma. fazer aquilo para venda, né, É, focado eu, nisso. eu não posso fazer para o Israel. Esse é um grande erro que muita gente comete. Sim, Então, eu preciso estudar o mercado, eu preciso ser muito realista em custo de construção, preciso ser muito realista no preço de venda. Aquela casa não vai ser vendida pelo preço que eu quero que seja vendida, ela vai ser vendida pelo preço que o mercado paga naquela casa. E muitas das vezes, hoje, com o cenário de hoje, o preço que o mercado paga naquela casa é mais barato do que o preço do custo dela. Porque a gente tem um custo de construção alta, o terreno está caro e o preço de venda está lá embaixo porque a gente tem grande quantidade de estoque. Depende de região, mas enfim, a gente tem várias regiões que estão com esse cenário. Então, quando eu estou lidando com construção de casa para venda, esse é meu desafio. É acertar no estudo de viabilidade, acertar na persona que vai consumir aquele projeto, acertar no projeto, mas a construção ela é uma esteira muito fácil. Quando é uma construção de casa para venda e tem uma noção de gestão. A gente divide hoje o nosso processo de gestão em 4 etapas: definição, estruturação, execução e performance. Essas duas primeiras etapas, elas acontecem antes da obra acontecer de fato, que é a definição e estruturação, que é a fase de desenvolver projeto, definir tudo, definir todo o escopo e montar uma estruturação onde eu vou ter indicadores que eu vou acompanhar ao longo da execução. Quando você está falando de construção de casa para cliente, é muito difícil você ter definição e estruturação, porque muda muito, né, de um muda o tempo todo, você está lidando com sentimento. Então a pessoa chega lá, tem ansiedade, quer mudar amanhã, mas o cronograma não é para amanhã, o cronograma é para daqui 12 meses. Agora. Aí tem, cara, já divorciei umas 3 casais. Sério. É complicado porque às vezes a pessoa não vai conseguir conciliar o que cada um quer ou então no meio da obra quer mudar tudo, né. E começa a ter muito atrito entre eles. Então, lidar com o cliente é muito bom para mim. Eu acho que a gente amadureceu muito como construtora. A gente começou com construção de casa para venda. Aí, no determinado momento, eu tinha uma única casa e 3 pessoas querendo comprar essa casa. A gente vendeu para uma pessoa e as outras duas e falou: não, vamos construir essa casa para você. E aí acabou que o contrato não era mais de compra e venda, era um contrato de prestação de serviço. Sim. A partir daquele momento eu comecei a prestar serviço. E por muito, muito tempo ali, nesse meio da minha jornada, isso consumiu bastante energia ao ponto de eu não conseguir mais fazer casa para vender, porque quando você lida com o cliente, ele vira prioridade, né? O cliente quer falar com você amanhã, o cliente quer lá na obra. Então, essa foi uma etapa mais complexa de organizar. Como transformar a construtora com as engrenagens automáticas que tivesse cliente envolvido. Mas hoje o foco de vocês está 100% na casa para venda ou é algo que vocês ainda fazem para o cliente? Então, a minha operação da Gevale, onde eu estou atuando, não tem cliente. Sim, Ela é 100% voltada para casa para venda, mas nós temos a operação em Brasília, que é a nossa Graduate Fitec, que tem hoje 29 obras para cliente. entendi. Só que hoje a gente tem cliente muito corporativo, clínica e casas também. O cliente PJ ele acaba sendo muito mais fácil de lidar no dia a dia da obra, porque ele não se envolve com tanta emoção quanto um cliente final de uma casa. É que tem que ser mais prático, né, tem É, prazo. mas um detalhe que eu gosto sempre de trazer para as pessoas que não querem ter cliente é que eu sinto muito mais prazer em entregar uma casa para cliente do que uma casa que alguém comprou. Porque quando você pega toda a trajetória daquela pessoa que batalhou muito para A construir aquela história, né. casa, a história, enfim, escolheu cada detalhe. Tem gente que gosta de enterrar alguma coisa ali de lembrança. E você chega no final e entrega aquele imóvel, é um prazer assim inexplicável. Agora mesmo a gente entregou uma casa em Brasília de 2,5 milhões mais ou menos, de uma pessoa que ganhou a vida vendendo gás. Ela vendia gás de cozinha numa saveirinha velha. Aí foram vendendo outros gases também, foram expandindo. Tem uma loja de gás e a gente construiu a primeira casa deles. Tem que ver a emoção. Foi um cliente assim que nunca deu trabalho em nada durante a execução, porque confiavam muito na gente. A obra fluiu muito bem, chegou no final para entregar, né, desse casal já de 50 anos mais ou menos. A emoção deles, assim, parecia que a gente É porque a história, né, é. completa com a Então, entrega.
eu não queria largar essa... Não quero estar tão envolvido, né? Porque demanda muita energia. Mas, ao Sim, mesmo tempo, não quero largar porque tem um toque ali bem prazeroso de entregar uma casa. Quando entendi. você vende uma casa, você vende casa o tempo todo. Legal, estoura o champanhe, assina o contrato, mais uma casa. Eu acabo lidando hoje com um público que tem 3 casas, 4 casas. Todas as minhas casas são casas de campo. Sim, Então não tem aquela coisa assim, aquela emoção. nossa, realizei o sonho da minha vida, alguma coisa assim, tipo. Não tem essa parte. É bem mais racional e mais lucrativo. O que que você enxerga hoje de diferença entre o mercado, né, paulista e o de Brasília? É um mercado bem diferente. Falando tanto de espaço, quanto também de público consumidor, vamos dizer assim. Eu morei 20 anos em Brasília, sou carioca, fui para Brasília, tinha 7 anos de idade. E em Brasília, falando de geografia, você já foi em Brasília? Já, mas assim, não conheço bem. Eu fui em É. Brasília, sabe aquelas passagens? Vou parar Parar, pra comer voo, um vou cachorro turistar um quente. pouquinho e sair. É. É, mas não conheço a fundo assim Brasília. Brasília é uma cidade muito legal. A gente brinca que é uma Suíça, né? Tudo limpo, organizado, uma cidade de idosos, não tem barulho depois das 10 horas da noite. Mas não tem muito o que fazer de turismo, né? Só se você sair de Brasília, aí tem cachoeiras, né? Eu gosto muito de cachoeira porque eu morei em Brasília há muito tempo e era o meu lazer. Sim, Mas Brasília é um quadradinho que tem um avião no meio, que é Asa Sul, Asa Norte. Nós temos 2 bairros de casa chamados Lago Sul e Lago Norte, aonde muito tempo atrás, na época dos candangos, né, davam aqueles lotes. As pessoas não queriam ir para lá e hoje é a área mais nobre de Brasília. Um lote custa quase 3 milhões, 2 milhões, dependendo ali da posição do Lago Sul. E em volta disso a gente chama de satélites, que são cidades mais simples. Eu morei numa satélite minha vida inteira, que foi uma satélite chamada Sobradinho. Adorava Sobradinho, tinha tudo em Sobradinho. Mas existem outros satélites, como Planaltina, Ceilândia, Samambaia. Só que é diferente daqui, São Paulo. Satélite de São Paulo, vamos dizer, é Atibaia, Itatiba, Indaiatuba. entendi. Cidades muito mais ricas, né? Vamos dizer assim, porque tem indústria, tem movimento. Lá não, essas satélites geralmente são de pessoas mais simples, como eu nasci numa família mais simples, e quem tinha o poder, né, aquisitivo morava em Brasília mesmo, mais perto de onde funcionava a máquina de Brasília, que é do serviço público, no modo geral. Sim. Então, Brasília tem seus empresários, tem recurso, é uma cidade muito bem estruturada. Dizem, inclusive, né, tem uma pesquisa agora que a maior renda per capita é de Brasília, do Lago Sul especificamente, que é 26 mil por pessoa. Então, passou São Paulo, inclusive. Mas é um micro público, se você parar para Sim, analisar com São Paulo. Então, Brasília tem muito dinheiro em poucas mãos. concentrado em um só lugar, né? É isso. Porque a grande maioria das pessoas em Brasília são servidores públicos. E se você parar para analisar hoje capacidade de pagamento com os juros que a gente vive hoje, um servidor público hoje, mesmo que ele tenha o melhor salário que tem, se ele não tiver talvez outra fonte de investimento, uma herança, ele não compraria nenhuma casa hoje nossa, um servidor público, com um teto salarial que é permitido, né, com o Sim. servidor público. Então, esse é uma questão financeira em Brasília, onde a gente constrói hoje no Lago Sul. Então, as nossas incorporações são no Lago Sul, a gente atende cliente bastante forte no Lago Sul, Lago Norte. A gente faz muito apartamento, então Brasília é uma cidade de muito prédio. A gente tem muitos apartamentos, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, Sudoeste, Noroeste, que são bairros de apartamento. Então, hoje as construtoras em Brasília entregam muitos apartamentos que a gente chama de shell, vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Já no contrapiso. Sim. E a gente entra com a nossa construtora para fazer essa parte final. Então é um mercado em Brasília super interessante, um mercado bem aquecido. Mas quando você fala de construção de casa para venda, Brasília é um pouco limitado de espaço, porque em volta daquele quadradinho é só mato. Então você não tem para onde ir, diferente daqui de São Paulo, que em uma hora eu vou em 3 cidades diferentes, 3 cidades super desenvolvidas que estão com o mercado imobiliário à flor da pele. Então, essa é uma grande diferença entre Brasília e São Paulo. Quando eu vim conhecer São Paulo, eu não tinha noção que era assim. Primeira vez que eu vim em São Paulo, em 2022, que eu vim com esse olhar, né? Antes eu tinha vindo para evento, em cursos, enfim. O meu sócio é de Igaratá. Ele falou, vem em Igaratá. E eu ficava perguntando para ele, nossa, qual que é o bairro que você mora? Ele é Igaratá. Eu falei, tá bom. Cheguei no aeroporto, pousei em Congonhas, peguei um Uber para Igaratá. 2 horas para chegar em Igaratá. Eu falei, meu Deus do céu, Que que bairro bairro é esse? longe. Aí
Hoje eu entendo que Garatá, na verdade, não é um bairro de São Paulo, é uma cidade, né? 9.000 habitantes, tem a represa, tem casas de luxo lá em volta da represa. Que é do lado de Garatá tem Nazaré, que aí tem Atibaia, que tem Itatiba, que tem São José dos Campos. E assim você vai tendo várias cidades, cara. Se você pegar ali a Dom Pedro, né? Aqui em São Paulo, geralmente você tem uma cidade com muito dinheiro, aí você tem uma cidade que mora os operários das fábricas, mais ou Sim. menos assim. Depois tem uma outra cidade com dinheiro, que é a mesma cidade, por exemplo, Nazaré, uma cidade operária, vamos dizer assim, também é uma cidade muito bem estruturada. Agora, do lado você tem Atibaia, que já é uma cidade onde tem artista, que Sim. o aluguel de uma casinha de 100 metros quadrados é 12 mil reais, aí você vai tendo, Equilibrando vai ali. equilibrando, né, as cidades ali. E você tem muita região de expansão, diferente de Brasília. Brasília hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em terreno registrado. A vida toda eu morei numa casa, né? Meu pai, quando foi para Brasília, ele comprou uma casinha que era uma cozinha e um quarto, só. Quando meu pai comprou essa casa, era um terreno na frente, no fundo tinha uma casa que era um quarto, uma cozinha, e nesse quarto tinha um banheiro. Por muito tempo a cozinha foi o meu quarto, porque meu pai foi construindo a casa na frente, e ele mesmo foi construindo ao longo de 6 anos, e eu fui dormindo, a gente foi dormindo nesse barraquinho no fundo, que era a nossa casa. Até ir fazendo a E obra. ele foi fazendo. Meu contato com a obra foi 6 anos de estágio de obra. A gente mudava de cômodo para cômodo ali dentro. Só que era um terreno que não tem documento. E isso dificulta muito o mercado imobiliário em Brasília, porque você não financia, você tem um risco, né? Vamos dizer assim, Brasília teve muita demolição de terras, que foram invasões. O condomínio do meu pai mesmo, que ele morou por muito tempo, entrou em negociação agora, estão em processo de uso capião para poder conseguir pegar aquele documento. Então, há pouco tempo em Brasília começou esse processo de regularizar essa área em volta e começar um processo de você ter uma cultura de casa. Mas a cultura ainda, no modo geral, é de apartamentos. Então, quem quer incorporar prédio lá em Brasília, imagino que seja excelente. A gente está chegando ali metro quadrado de 16, 17 mil metros quadrados no contrapiso, que é interessante. Claro que São Paulo, a gente estava falando, eu fui agora mesmo no... Ai, qual é o nome? Visitei agora um apartamento para comprar aqui que estava 65 mil reais o metro quadrado no contrapiso. Depende muito do bairro, da localização Meu do Deus do céu, projeto. coisa caríssima, né? Como que você visitou sem ser comigo? Ah, fui convidado Tô brincando. da Eleven, Qual lembrei projeto é? agora. É o que vai ser o hotel. O hotel que é da marca da Argentina, esqueci o nome agora. É o junto no Jardins? Fica ali na Avenida Paulista. Eu Não até sei postei no qual meu projeto Instagram, o é pessoal esse. bombou lá, porque, cara, o showroom deles é absurdo. Você tem uma tela de LED assim, 360 graus, você entra, você vê tudo. Então não sei qual é esse, não. É um hotel que tem na Argentina, agora deu um branco mesmo no nome. Que eles estão trazendo essa marca pra cá. Aí ele é um hotel residencial também. Sim. Bem legal. Mas enfim, aí São Paulo é outro mercado, né? Eu falo que, né, eu fiquei durante muito tempo no mercado mineiro e quando a gente fala até vivemos uma era que todo mundo é especialista em luxo, né? Mas eu brinco muito que na hora que a gente vê o que que é, às vezes, luxo de uma cidade, chega em São Paulo, certo tipo de projeto, que É outra entrega, coisa, né? outra realidade. Então, você consegue ter uma visão melhor sobre o mercado aqui. A questão, igual você falou também, entrega no contrapiso. São Paulo é assim, né? Em BH, se você entregar projeto no contrapiso, só os É, prédios mais, assim, de luxo mesmo, ou alto, né? Se você entregar o básico ali, no médio ali no contrapiso, o mineiro dá um pequeno surto. dá um pequeno surto. Mas como foi essa decisão de você vir para o mercado de fato de São Paulo? Já era um interesse seu expandir para cá ou partiu dessa questão de trazer mais uma empresa, né, adquirir Não, essa na questão? verdade, é, eu comecei a construir casa para vender num condomínio. Foi o primeiro condomínio regularizado de Brasília. Sim, Então eu cheguei na hora certa, no momento certo. Então a minha primeira casa foi nesse condomínio, um condomínio de 2.780 lotes. É um condomínio que quando eu cheguei tinha, sei lá, 20% de ocupação. Então construí minha primeira casa e eu fui construindo casas nesse condomínio específico por muitos anos. Então o pessoal brincava que era Gradolândia nesse condomínio, porque a gente fez muita coisa nesse condomínio. E foi muito importante para mim esse condomínio, é um condomínio de ticket. Comecei com ticket de 600 mil, a gente saiu com ticket de 2 milhões. Então, minha primeira casa foi 600 mil, a última agora 2 milhões. Então, fizemos, sei lá, umas 150 casas desse condomínio, pelo foi menos. evoluindo, né, junto com o A condomínio. gente foi evoluindo, a gente viu fazer pavimento, portaria. E foi o primeiro condomínio legalizado de Brasília, que tinha escritura. Então, era um grande diferencial
daquele condomínio ter essa documentação para fazer um financiamento imobiliário que outros condomínios não tinham. Chegou um certo momento, para ser bem exato, pandemia, pós-pandemia, porque pandemia os juros caiu, o mercado desse condomínio bombou. Porque a capacidade de pagamento das pessoas, falando de juros, foi lá para cima. Sim. Então, o cara que financiava 1,5 milhão antes, agora financia 1,6 milhão, 1,7 milhão. Então, se eu tivesse 100 casas vendendo naquela época, eu provavelmente tinha vendido as 100 casas naquele condomínio. Mas uma reação de queda de juros é aumento de juros em algum momento. Então, a gente se antecipou do problema. A gente freou aquele condomínio e falou, olha, não vamos mais colocar dinheiro aqui, comprar novos lotes. Eu até ano passado tinha ainda mais 3 casas lá, agora só tem mais uma, ainda tem uma casa lá. A gente freou aquele condomínio para ir para outra região. Porque o que eu tive na minha cabeça, e ainda bem que eu tive essa visão. A partir do momento que aqueles juros começassem a subir, o meu custo de construção subiu muito na pandemia. Então, beleza, os juros caiu, capacidade de pagamento das pessoas aumentaram, mas o custo de construção subiu. Os materiais, né? Materiais. E a Em falta, NCC tem subido, né? Que é o nosso índice. E a realidade geralmente não acompanha tanto, a realidade até é maior, né? De custo. O meu juros ia subir, que ela estava descendo, mas uma hora ia começar a subir. Dificilmente o custo da minha construção ia baixar. Porque a partir do momento que meus juros vai subir, a capacidade de pagamento, aquele cara que financiava 1,5 milhão, agora com aquela mesma renda, hoje ele financia 1 milhão. Meu público é servidor público. O salário dele não vai mudar. Diferente, talvez, do empresário, que na pandemia ganhamos dinheiro, mudei a minha renda. O servidor público não, ele vai ter ajustes pequenos ao longo da vida. Tudo bem que ele tem lá o salário dele certo, mas são pequenos ajustes ao longo da vida. Então, a partir do momento que eu comecei eu sempre gostei de estudar mercado, acho que esse inclusive lá na nossa plataforma da Elite a gente tem 3 pilares. Um pilar é mercado, a gente fala muito de mercado. Esse evento agora é planejamento estratégico para 2025 focado no mercado. Então, assim, qual a tendência de juros? Qual que é o impacto disso? Segundo pilar, incorporação. Terceiro pilar, gestão. Então, os juros ia subir, a capacidade de pagamento das pessoas iam descer, só que o custo de construção ia continuar subindo, porque ele não ia descer. Teve um pequeno ajuste, mas continua subindo, né, junto com a inflação de modo geral. Sim. Então, esse condomínio em específico, eu imaginei que ele ia desandar de venda de casas. E realmente aconteceu isso. Hoje é um condomínio assim, que o mercado girava 5, 6 casas por mês de venda. Hoje talvez 5, 6 casas por ano. Nossa, caiu demais. Caiu muito. É um mercado assim que paralisou o condomínio, porque o público que ia para lá hoje não tem mais capacidade de pagamento para adquirir uma casa naquele condomínio, devido à taxa de juros que eles precisam. É um público que precisa de financiamento. Então a minha ideia naquele momento, acho que foi 21, mais ou menos, bem na pandemia ali, foi ir para um público que não fosse tão sensível com as reações de as mercado. reações, exatamente. Então ele não flutuasse tanto. E esse público que não é sensível é o público que não depende de governo ou de financiamento ou de quanto maior os juros, mais dinheiro ele está ganhando. Então é um público de altíssima renda. Sim. Então foi naquele momento que a gente migrou para o público de altíssima renda. O meu escritório no lugar, eu fui lá para o Lago Sul com o meu escritório. A gente começou a se posicionar ali. E eu fui para aquela palestra em Balneário, eu palestro, enfim, em outros lugares também. E nessa palestra em Balneário eu comentei que eu estava buscando novas regiões para investir. Foi ali que o André Daré me acionou, falou, vem para São Paulo, cara, aqui o mercado é muito aquecido. E comecei a estudar o mercado de São Paulo. De 2022 até hoje, até junho de 24, eu fiquei vindo toda quarta para cá e ficava até sábado. Então eu vinha quarta em São Paulo, ficava até sábado. Aí em junho agora, dia 5 de junho, foi quando eu vim de fato para montar minha base aqui. Então estou morando aqui há pouco tempo, tem 3 meses que eu sou paulista. Tem sentido muita diferença em relação à moradia aqui? Tenho gostado bastante. É totalmente diferente, né? Comparado a Brasília, mais calmo aqui, mais agitado. Eu tô morando em Jundiaí. Eu escolhi Jundiaí por ser mais calmo. São Paulo aqui, trânsito, aquele agito todo, criança pequena, carro blindado. É uma realidade bem diferente de Brasília. Brasília a gente não tem nada de carro blindado em Brasília. Pra quê, né? Não faz nem sentido. Brasília tem seus assaltos, enfim, mas bem diferente da realidade que a gente vive aqui em São Paulo. Então, eu não queria trazer minha família para São Paulo. Meu escritório fica aqui no Morumbi, mas eu moro em Jundiaí, 35 minutos eu estou em Morumbi, 30 minutos eu estou em Atibaia, que é o escritório da construtora,
E a Jundiaí é uma cidade interior, né? Tem aquela paz de interior, nunca peguei trânsito, perto de escola, perto de tudo. E ao mesmo tempo tem tudo. Tem shopping, tem mercado bom, tem escolas muito boas. Meu filho estuda numa escola suíça lá. Tem um Campinas do lado, então, quero num shopping melhor. Tem Campinas. Campinas, quero num restaurante chique. Tem São Paulo. Então, venho muito a São Paulo. Para Brasília, as coisas são bem distantes, né? Então, da minha casa até o meu escritório era 40 minutos, dentro de Brasília. Sim. Então, da minha casa, Jundiaí, para o meu escritório aqui no Morumbi, é o mesmo tempo. E eu não pego trânsito nesse meu trajeto que eu As faço vias daqui. aqui são melhores, né, em relação ao São bem deslocamento. melhores. Aqui você tem vias de 120, em Brasília não tem isso. Facilita muito. Né? Israel, o que que você olha para trás dessa trajetória de empreendedorismo e você pode dar o conselho para quem está começando nessa área ou quem tem o desejo de empreender no mercado? Tá. Olha, uma coisa que eu tenho visto, a gente até falou um pouco agora sobre a geração Nutella, né? Isso de fato vem me preocupando. Não é um papo assim avulso. É a geração que vai vir para ficar no meu lugar, ficar no seu lugar. Não sei se. Eu não vejo hoje essa geração tão resiliente como deveria ser. Eu venho da minha classe de engenharia. Acredito que a engenharia, como vários outros cursos, deveriam atualizar seus currículos para conteúdos mais interessantes que sejam mais usuais no nosso dia a dia. Eu nunca vi dentro da engenharia aula de contratação, aula de Empreendedorismo, né? tributação. Minha empresa vai ser o quê? Lucro presumido, lucro real, simples nacional, o que que é RET? Nunca, nunca estudei Sai isso na muito cru, né, faculdade. de fato. Falar de venda, falar de modalidade de venda da construção. Eu posso vender empreita global, parcial, empreita de lavor, administração, gerenciamento. Não se fala sobre essas coisas dentro da engenharia. E um outro assunto muito importante que eu acho que deveria se falar dentro do empreendedorismo é sobre, de fato, você ter resiliência. A quantidade de pessoas que saem da faculdade ou encaram, às vezes nem tem a faculdade, mas encaram o setor da construção, querendo empreender e fecham nos seus 3 primeiros anos, 5 primeiros anos, é muito grande. Porque não aguenta, talvez, essa pressão que Dos vai nos primeiros anos, né? moldando. Eu tenho uma filosofia que funciona muito comigo. Eu sou cristão, não sou religioso, mas enfim, tem algumas coisas que eu levo no meu dia a dia que hoje eu entendo que tudo que acontece de errado é porque teve algum propósito. E posso dar exemplos assim na minha vida inteira sobre isso. Então eu agradeço pelas coisas que acontecem de errado na minha vida. Então, eu tenho um irmão especial. Meu irmão ficou doente quando estava criança, teve meningite. Toda a minha realidade de vida mudou por causa que ele ficou doente e hoje ele é uma criança especial. Ele é um adulto, ele é um adulto de 33 anos, mas tem uma mentalidade de 2 anos de idade. Meu pai viajava muito, meu pai só ficava Israel, Turquia, Egito. Agora eu tenho um pai dentro de casa, né, que abdicou da vida dele profissional para estar dentro de casa. Então, às vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas lá na frente a gente entende. Então, eu fui mandado embora 15 dias antes do meu casamento. Será que se eu não fosse mandado embora, a Grado existiria hoje? Sendo que era um plano B? Talvez não, né? Virou um plano A por necessidade. Eu falei, cara, vou casar, tem um monte de coisa para pagar, tenho uma esposa agora. Virou um plano A. E assim tem sido até hoje. Então, assim, eu não me abalo muito com os problemas, a não ser saúde, porque saúde não tem muito o que fazer, né? Sim. Mas todos os outros problemas não me abalam nesse ponto de querer desistir. Eu uso isso como um aprendizado para uma próxima etapa. Né? Agora mesmo, eu ia vir para São Paulo em janeiro. Eu ia morar em São José dos Campos, porque eu tenho uma casa de praia no Rio. Eu sou carioca, então tem uma casa na beira da praia no Rio. Eu falei, cara, São José dos Campos parece ser uma cidade legal. Uma cidade muito, muito bem estruturada. Vou comprar uma casa em São José dos Campos, perto da minha outra casa que é no Rio. 3 horas, 3, 4 horas estou lá na casa. Vou usar a minha casa de praia, quase não uso. Sim. Beleza, janeiro fui lá, escolhi a casa, vendi a minha casa em Brasília para fazer essa operação. E a minha casa em Brasília começou a entrar no imbróglio do cara não cumprir as datas de pagamento. Cara, não pagou, não paguei. Aí eu falei, eu vou dar uma segurada, então não vou para São Paulo agora. Cancelei meu contrato aqui em São José dos Campos.
Naquele momento, foi bem chato, porque, cara, a gente fez festa de despedida, um monte Nossa. de coisa, né? Ah, fiz compromisso aqui. Mas a partir daquele momento que começou a dar errado a venda da minha casa, lá podia até ter vindo. Aí eu dei uma segurada. Agora que a gente tomou a decisão de vir mesmo, em junho, eu tomei a decisão de vir em junho porque toda vez que eu viajava, meu filho ficava vomitando, passando mal. Fez um monte de exame, a médica falou, olha, é síndrome de alguma coisa aguda lá, que é emocional. Falta, né? Aí eu falei, então, eu tô ficando muito fora de casa, vamos de fato mudar. Agora em junho, quando a gente resolveu mudar, eu entendi que São José dos Campos ia ficar longe pra caramba. Imagina eu vir pra Morumbi de São José dos Campos. É. As minhas obras, eu tenho obra em Itu, Itupeva, meu escritório em Atibaia. Então, ainda bem que aconteceu esse problema em janeiro. Na época, na hora, foi muito chato, mas seria muito ruim se eu morasse em São José dos Campos hoje. Jundiaí, pra mim, estrategicamente de localização, tá muito melhor. Então, eu fico encarando dessa forma. Aconteceu alguma coisa de ruim, de errado, beleza, vamos refletir, ver o que tá acontecendo. Mas depois eu sempre olho pra trás e falo, nossa, ainda bem que aconteceu esse negócio. Em tudo. Tudo tem um motivo. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar para quem está passando por essa fase inicial, que é difícil, mas para encarar dessa forma mais leve, né? Acho que o erro, ele é uma oportunidade de aprendizado. Com certeza. Israel, o que você tem de expectativa para ano que vem para o mercado? Como você enxerga 2025 para o ramo, né, construtivo de forma Eu geral? vejo com excelentes olhos. Hoje a gente estava gravando conteúdo sobre isso, a gente gerou várias reflexões. Muita gente está preocupado, né? A gente acabou de ter umas limitações da Caixa Econômica, que é a maior agente de financiamento que nós temos. Então, a gente vai financiar agora 50% na tabela Price, 70% na tabela Saque. Acaba que isso é cíclico, né? Já passamos outras Já vezes. passamos outras vezes, agora limitou em... Porque a gente tinha limitado já em 1,5 milhão de crédito, Sim, agora limitou 1,5 milhão de garantia. Então, o imóvel não pode valer mais que 1,5 milhão. E com a nossa situação hoje, eu acho muito difícil que as coisas melhorem nesse quesito financiamento tão pouco tempo, né? Acho que isso vai ser mais longo sim. prazo, porque precisa de funding para poder emprestar. O que vai acontecer no ano de 2025 é que houve uma poluição, vou dizer um termo assim, do mercado imobiliário, do meu setor de construção para venda, porque estava uma maré muito alta. Então, a pandemia veio, encheu a maré. Eu estou antes da pandemia. Mas muita gente entrou no mercado na pandemia e muita gente só teve no mercado durante a maré alta. Só quando tá na parte Só boa. quando tá tudo vendendo. Quando tá tudo muito bom, tá fácil. É sobreviver em momentos de crise que é o difícil. Agora que a gente vai viver uma maré baixa, eu vejo que é um oceano azul para quem é profissional. De verdade, porque quem vai se arriscar a entrar no mercado ano que vem com tá Selic batendo 12%, provavelmente, sem alavancagem financeira? Então, quem não sabe o que está fazendo de verdade, quem não está com Só receio, aventurando, né, no se mercado. aventurando, vamos dizer, não vai. Porque, cara, o mercado ele é para todo mundo. Mas eu vou agora em vários condomínios aqui da região de São Paulo fazer estudo de mercado. Você chega lá, tem mais de 100 imóveis sendo vendidos totalmente errados. Precificação errada, projeto errado para aquele condomínio. É um público que queria tal projeto, mas o cara fez tudo errado. Construções muito mal feitas. E Então, preços lá em cima. exatamente. Aí você pega esse volume de produtos em estoque e acaba prejudicando todo o mercado. Né? Muita gente hoje tem uma mentalidade que eu já... Não sei se vocês são corretores, sabem, dessa estratégia que muita gente usa. Faz uma casa para venda e não fala que essa casa foi feita para venda. Fala, não, essa casa é para mim, mas se alguém oferecer, eu vendo. Mas por quê? Porque tem muita gente que quer comprar casa, mas não quer comprar casa de quem está fazendo para venda. Porque essas pessoas que entraram dessa forma têm uma característica de querer economizar tudo durante a construção. Sim. Às vezes no acabamento dá aquela Maquiada. maquiada muito bem feita e vende, só que depois os problemas ficam. Só que aquela pessoa comprou uma casa de um autônomo, de uma pessoa física, diferente de comprar de uma empresa, uma incorporadora, que tem um pós-venda, que tem processo construtivo. Então eu vejo 2025 um ano para quem sabe o que está fazendo, que para a gente vai ser excelente. 2024 foi muito bom,
2025 tem tudo para ser muito melhor do que 2024. Eu falo que a gente tá numa maré boa, né? Tanto pro ramo Né? construtivo, vendo essas coisas, mas de fato, com a taxa de juros, Selic tá dando uma equilibrada e não tá descendo, né? Como as pessoas achavam que ia descer O pessoal falava que ia demais. chegar a 8% no final do ano. E agora É, tá aí bicando para 12%. taxa de juros mais cara, então é um cenário que de fato só quem é bom vai sobreviver. Né? Que O é Brasil, isso. no modo geral, já não é para amador, né? Não Você dá. ficar com essa oscilação, agora para cá, agora para cá. É difícil. Mas o mercado de luxo, ele é um mercado que oscila bem menos, né? Você pega o Minha Casa Minha Vida, ou o médio padrão, quem precisa de crédito, de certa Sim. forma, é um mercado que eu não sei como é que o pessoal aguenta. Faz um lançamento de 100 unidades, Minha Casa Minha Vida, acabou o dinheiro. Meu Deus do céu, e agora? É loucura. 100 casas paradas lá. Eu trabalhei com esse mercado 1 ano só, não lido com Minha Casa Minha Vida. É Não bem consigo. complexo. Eu nunca lidei com Minha Casa Minha Vida, mas conheço muita gente que lida e é uma aventura todo dia. Eu vejo que é complexo para quem constrói, para quem vende, para quem. Todo o processo é mais lento. É. Para tudo ali, para lidar Eu, até com o hoje eu público. atuo no mercado a partir de 4 milhões em VGV. Sim, Então, cara que tu vai comprar uma casa de 4 milhões, ainda mais sendo casa de campo, segunda casa, ele já tem esses 4 milhões na conta facilmente, né? É um público totalmente diferente. Eu brincava lá no escritório que o público que a gente atuava antes nesse início, ele construiu uma casa de 1 milhão e meio, mais ou menos. O cara que quer construir uma casa de 1 milhão e meio, geralmente ele tem 300 mil, 400 mil. O sim. restante ele financia. O cara que vai comprar uma casa de 4 milhões, ele tem 40 de patrimônio, vamos dizer assim. Talvez ele até financie os 4 milhões por estratégia financeira, por uma Sim. inteligência que ele tenha de mercado ali, que faz sentido. Total, usar o dinheiro, né? Para poder Faz total alavancar o sentido seu. alavancar o próprio dinheiro. Ou você compra aquela casa e já faz um home equity, enfim. Então tem como você levantar recursos com a própria casa. Mas isso é um jogo de quem tem dinheiro, Não é para qualquer pessoa. não é? Você tem que ter lastro financeiro, mas é um jogo para quem tem dinheiro. Então, lidar com esse público tem seus lados positivos e lados negativos. Mas falando sobre oscilação de mercado, super Bem positivo. menor. O mercado está muito aquecido, a gente está vendendo as casas ainda durante a construção. Então, a gente vendeu casa em Itatiba, vendendo casa em Garatá, casa de 10 milhões e meio. Nem terminou, Já tá vendido. já está vendido. Israel, muito obrigada pelo seu tempo, pelo bate-papo, foi muito conhecimento aqui, agradeço demais. E pessoal, acompanhe nosso podcast, acompanhe o Israel também nas redes sociais. Isso aí. E qualquer coisa a gente está à disposição. Deixe as perguntas nos comentários aqui se tiverem alguma dúvida. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.